Oi gente, eu tô começando o vlog de leitura bem no comecinho do mês, no dia 2 de agosto. Se tudo der certo, eu vou tentar gravar durante todo o mês e daí provavelmente eu divido em 2 vlogs, então esse mês vai ter 2 vlogs de leitura. E eu quero contar pra vocês que faz 3 dias que eu estou tentando começar esse livro aqui, que é o segundo livro de Cronos. Esse daqui é o Limites do Tempo. Não sei se vocês repararam, mas faz uns 2 meses que eu tinha colocado esse livro na minha TBR e eu não pegava ele pra ler. Eu sempre deixava ele por último e não lia durante o mês. E agora no mês de julho eu fiz a mesma coisa e deixei ele por fim. E faz 3 dias que eu tô tentando começar a ler ele e não consigo, gente. Eu não sei se é uma ressaca literária ou se eu realmente não estou a fim de ler esse livro, porque tem um outro livro que eu tô lendo, que eu já vou contar pra vocês, e a leitura daquele livro tá fluindo super bem. O meu problema é com esse livro, porque eu separei ele pra ler durante a noite, mas quando chega a hora de eu pegar ele pra ler, eu começo a me distrair com outras coisas. Eu fico no celular e fico procrastinando antes de ler esse livro. E daí, a hora que eu vou ler ele, eu já tô morrendo de sono. Então eu não consegui passar da segunda página desse livro, gente. Eu não estou brincando com vocês, mas tá muito estranho a minha relação com esse livro. Então eu acho melhor eu não insistir nele, porque faz 3 dias que eu tô assim, eu só tô lendo aquele meu outro livro e esse daqui nada. Vou ver se em algum outro mês eu fique com vontade de ler ele de novo, mas agora eu vou pegar um outro livro pra ler, que eu tô com muita vontade mesmo desde o momento que ele chegou aqui em casa, que é Dance of Thieves, que também é da Dark Side. E esse livro sim, eu tô com muita vontade de ler e não vi a hora de começar o mês pra ler ele, porque eu coloquei ele na minha TBR. Então eu estou deixando esse livro de lado pra ler quando realmente estiver com muita vontade. E o outro livro que eu estou lendo é Salem, do Stephen King. Eu estou lendo ele no Kindle porque eu separei essa leitura para ler durante o meu dia. Quando sobra um tempinho durante o dia, eu pego esse livro para ler. Então faz muito tempo que eu tô lendo ele. Eu acho que desde quando eu terminei As Crônicas de Bane, que eu comecei esse livro do Stephen King. E eu estou em 55% do livro, estou gostando muito dele, porque ele tá muito misterioso. Você não percebe assim desde o início sobre o que a história vai tratar. Então ele começa de uma forma muito misteriosa, numa cidade muito misteriosa, e agora no meio do livro que foi realmente revelado sobre o que a história se trata. Mas eu não sei se vocês sabem que esse livro tinha um outro título antes de Salem, e aquele título antigo do livro dá spoiler total sobre o que a história se trata, gente. Eu acho que por isso que eles mudaram o nome do livro, a tradução aqui em português, porque ele dava spoiler do que a história se tratava. E isso só é revelado na metade do livro. Como que você dá aquele título pro livro sabendo que é uma coisa que só é revelada no meio do livro, e esse mistério que fica no começo é o mais legal do livro. Então eu já sabia do que o livro se tratava e ficava esperando isso desde o início. Então eu fiquei muito feliz disso não ter estragado a minha leitura, eu continuei bastante engajada nela. Esse é o 5º livro do autor que eu leio, mas eu ainda não sou uma grande fã dele, porque dos 4 livros que li até agora eu só gostei muito de um. Então agora que parece que eu estou começando a gostar mais do Stephen King, pelo menos esse outro livro que eu tô lendo dele eu estou gostando por enquanto. Na verdade, ultimamente várias coisas têm atiçado a minha curiosidade sobre esse autor. Principalmente agora que tá saindo a segunda parte de It, me deu vontade de ler o livro It, que todo mundo gosta, e eu nunca tive vontade de ler. Eu também soube várias curiosidades sobre o autor, sobre o modo dele escrever, então isso me deixou bastante interessada nele. Eu comecei a seguir ele no Instagram e descobri que ele é apaixonado pelo cachorro dele. O Instagram dele basicamente é do cachorro dele. Então foram surgindo coisas que aumentaram a minha curiosidade em ler os livros do autor. Eu queria muito fazer um projeto de leitura sobre os livros dele aqui no canal, mas eu acho que não daria muito certo, porque como é um gênero literário que agora que eu tô começando a ler mais, que é o thriller, o suspense,
e o terror praticamente eu leio muito pouco. Eu acho que o público aqui do canal também não tá familiarizado com esse tipo de livro, então eu acho que é um projeto de leitura que não daria muito certo aqui no meu canal. Então vai ser mais um projeto pessoal que eu vou fazer mesmo, até porque eu já li 5 livros do autor, mas daí quando eu ler uma quantidade razoável de livros dele, talvez eu faça um vídeo especial sobre isso, falando sobre os livros que eu li, quais são os meus favoritos e essas coisas. Então eu acho que o conteúdo ficaria melhor assim, mas se você quiser ler Stephen King junto comigo, é só ver os vídeos de TBR, porque é nesses vídeos que eu sempre conto o livro que eu vou ler naquele mês. Então quando eu for ler um livro do Stephen King, você vai ficar sabendo por esse vídeo e quem sabe ler junto comigo para depois acompanhar qual vai ser a minha opinião. Então por isso que eu já vou pedir para você se inscrever no canal se você é novo por aqui e não perder os próximos vídeos. Já curtam o vlog também, porque eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo, então ajuda bastante a divulgar. Então agora eu vou pegar a minha próxima leitura. Eu espero realmente conseguir ler esse livro, que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com esse. Eu tenho muitas atualizações para contar para vocês, porque hoje já é domingo, dia 11 de agosto, e eu tinha começado a ler esse livro e cheguei apenas na página 264, que é mais ou menos na metade do livro. Então aí passou uma semana inteira e eu só li a metade do livro. O que aconteceu foi que eu achei essa leitura muito lenta. Eu tô gostando do livro, tá interessante, mas ainda eu acho que precisa de mais coisas para ficar mais legal ainda o livro. Só que o problema é que a leitura tá muito lenta, eu não tô conseguindo avançar muito nela, ela não tá muito fluida assim pra mim. E teve vários dias que eu não consegui ler o livro, eu cheguei a ler um capítulo no dia, então eu achei melhor deixar esse livro um pouco de lado pra retomar a leitura quando eu estiver disposta a ler um livro mais lento, porque a leitura tá meio monótona, não tem muita ação acontecendo aqui, pelo menos até a metade do livro. Então eu resolvi pausar a leitura desse livro, por isso que passou uma semana e eu só li a metade dele. E eu foquei em terminar a leitura de Salem, do Stephen King, que eu também estava lendo. E eu consegui terminar o livro e gostei muito, muito dele. Eu favoritei, é o meu livro favorito do Stephen King, dos que eu li até agora. Eu achei que o livro tem um balanço muito legal de como a narrativa foi construída. Ele começa de uma forma muito misteriosa, naquela cidadezinha misteriosa, onde você vai conhecendo vários personagens ali naquela cidade, e daí algumas coisas estranhas começam a acontecer e você vai tentando associar, né, o que tá acontecendo ali, como que os personagens vão se envolver nesse mistério, e daí na metade do livro que a gente descobre mais ou menos o que tá acontecendo, e daí eles vão a fundo nisso e é comprovado. E daí depois, pro final do livro, é quando a ação acontece. E tem muita ação pro final do livro e o final dele também é muito legal, é muito bom de ler. E normalmente o Stephen King não escreve finais bons, ele é melhor no desenvolvimento ali ao longo do livro, dos personagens. E nesse livro o final é bom também, pelo menos eu achei. Então eu gostei muito da leitura, eu me diverti bastante. E se não fosse esse livro, eu ia achar que eu estaria numa ressaca literária, porque como vocês viram, eu não consegui ler Cronos, eu também não consegui avançar muito na leitura de Dance of Thieves, mas como essa leitura deu certo e estava fluindo super bem, ainda bem, porque daí eu consegui engatar numa outra leitura também, que é especial. Então eu peguei esse livro para ler porque ele é bem fininho e parecia ser rapidinho de ler, mas conforme eu comecei a leitura, eu percebi que não tem diálogos no livro. Ele não é uma história romantizada, ele é um relato real da vida do Ryan O'Connell. O livro é uma biografia, o Ryan conta várias coisas sobre a vida dele, e ele é um livro onde o ponto forte dele são as reflexões que o autor traz aqui,
de experiências que ele passou durante a sua vida que nós podemos levar para nossa também. Então eu acho que o livro também tem um pouquinho de autoajuda, porque o autor faz nós leitores refletirmos sobre como superar várias coisas ao longo das nossas vidas. Só que eu achei o livro muito diferente do que eu esperava. Eu sabia que o livro era uma biografia, mas eu esperava que ele fosse mais romantizada e tivesse uma historinha aqui durante o livro. Mas na verdade são só relatos, cada capítulo ele conta assim, um relato diferente sobre uma fase ou uma parte da vida dele. E ele coloca muita comédia nisso também, várias coisas que aconteceram com ele leva mais pro lado engraçado. Mesmo sendo algo assim péssimo, ele leva mais pro lado divertido de ver o lado engraçado das coisas. No começo eu até tava achando interessante, mas depois, gente, do começo do livro, eu não me interessei tanto assim sobre o que ele estava relatando. Então acabou que eu não gostei desse livro, gente, eu dei 2 estrelas pra ele. E depois eu fui assistir a série dele da Netflix, onde ele mesmo é o ator que interpreta ele ali. E eu achei a série muito mais legal, gente. Na verdade, ela é muito diferente do livro, ela é completamente diferente. A única coisa parecida é o personagem, que na verdade é uma pessoa real, né? O Ryan Connell. As coisas que acontecem com ele na série não acontecem aqui no livro. Eu acho que umas 2 coisas, pelo que eu me lembro, que ele relatou aqui, acontece com ele na série também. E é na série, então, que nós temos uma história, como eu tava esperando. Nós temos também outros personagens, então por isso que eu achei a série de TV muito mais interessante do que o livro. E, gente, ela é bem rápida de assistir, eu vi em uma manhã, porque são 8 episódios de 15 minutos, em 2 horas você vê tudo. E agora eu vou contar pra vocês a loucura que eu comecei essa semana. Eu comecei a ler It, a Coisa, do Stephen King. Isso porque a editora Suma de Letras está fazendo uma leitura conjunta desse livro, onde nós temos que ler mais ou menos umas 33 páginas por dia para atingir a meta. A leitura começou no dia 7 de agosto e vai terminar no dia 7 de setembro, então é um mês para ler 1.100 páginas. Mas daí eu pensei, vou começar a ler o livro para ver como que vai ser o andamento da leitura e se der certo, eu vou continuar, senão eu vou deixar o livro de lado para ler outra hora. E aconteceu que deu certo, eu já li 14% do livro e eu também tô lendo ele em e-book. Como vocês viram, então eu meio que entrei numa febre de ler os livros do Stephen King. Principalmente agora que eu terminei Salem e acabou me surpreendendo bastante, então eu vou me aventurar aí no livro de It, a Coisa, porque é um livro bem grande, eu acho que ele é meio cansativo de ler. Mas acredito que lendo umas 30 páginas por dia, ele não vai ser tão cansativo assim. E eu espero que esse livro do autor seja outro que me surpreenda bastante. Normalmente ele é o favorito de muitas pessoas, então vamos ver aí no que vai dar. O que eu li até agora eu gostei bastante porque tá no mesmo estilo de escrita de Salem. Então eu acho que eu vou curtir o livro. É claro que eu ainda tô bem no comecinho e eu espero que dê certo, gente, essa leitura, que eu não abandone ela e que consiga também ler outros livros junto com esse. E hoje eu vou começar mais um livro. Eu quero continuar lendo livros mais leves assim e gostosos de ler. Ainda não estou preparada a voltar a ler Dance of Thieves. Então eu escolhi fazendo meu filme 3, O Roteiro Inesperado de Fanny, da Paula Pimenta. Eu gosto bastante dessa série e essa é uma personagem que eu gosto muito. Então esse livro aqui eu acho que vai ser uma leitura bem leve e que provavelmente eu consiga terminar assim em uns 3 dias. E depois de terminar esse livro, eu vou tentar retomar a leitura de Dance of Thieves. Era isso que eu tinha para contar para vocês, porque realmente deu uma baita reviravolta aí na minha leitura essa semana. Eu terminei de ler fazendo meu filme 3, O Roteiro Inesperado de Fanny, da Paula Pimenta. E, gente, eu adorei ele. Eu tô gostando muito dessa série. Eu gosto muito da personagem da Fanny.
Ela é uma garota muito divertida, muito doce, que tem assim umas amigas muito divertidas e engraçadas. Eu adoro as amigas da Fanny. E aqui nesse livro, então, elas se mostraram hilárias. Eu gostei bastante do companheirismo que elas têm. Outra coisa que eu gosto muito é o fato da Fanny estar saindo da escola e agora tentando decidir o futuro dela, se ela vai entrar para a faculdade de cinema. E daí acontecem várias coisas inesperadas no final do livro e eu gostei bastante disso, gostei bastante dessa reviravolta, desse roteiro inesperado na vida dela. O que aconteceu com a Fanny nesse livro foi algo que eu me identifiquei bastante porque aconteceu comigo. Foram algumas coisas que eu me identifiquei com a personagem, é que eu via nesse livro a Patrícia de 16, 17 anos. Então eu achei isso muito legal, é muito bom quando a gente se conecta com o personagem do livro que a gente está lendo. Mas apesar de eu ter gostado bastante do livro e ter dado 5 estrelas para ele é o livro que eu menos gostei dos 3 da série que eu li. Eu gostei muito mais dos 2 primeiros livros do que desse, mas esse livro é muito bom, é só no caso se tivesse que escolher, esse daqui é o que eu menos gostei. Eu acho que é porque ele tem muito drama em cima do romance, enquanto que nos outros era mais aquele negócio de descoberta do romance, se eles iam ficar junto e tal, e esse aqui é mais assim dramático. E o 4º livro vai ser incrível, porque aqui no final a gente vê o caminho que a Fanny vai levar para a vida dela, e eu tô muito curiosa, muito ansiosa para ver como que vai ser. Eu acho que eu vou gostar muito do último livro e eu quero tentar ler ele até o final do ano. Gente, o livro é bem rápido de ler, eu só não consegui ler em 2 dias porque na segunda-feira eu consegui ler bem pouco, mas se eu tivesse lido no meu ritmo normal na segunda-feira, eu teria terminado o livro em 2 dias e acabou que eu terminei em 3 dias. Então, gente, é uma série assim bem gostosa de ler. Ela intercala bastante com e-mails que os personagens trocam durante toda a história. E esses e-mails também são muito divertidos e você não pode pular eles porque você perde muita coisa se você não ler esses e-mails. E sobre a leitura de It, eu consegui ler só mais um pouco do livro. Eu acho que eu cheguei em 16%. Mas continuo gostando, só que não aconteceu muita coisa ainda, porque eu só cheguei na segunda parte, onde mostra eles quando eles eram crianças. E hoje eu vou começar a ler As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Eu ia voltar a ler Dance of Thieves, mas eu acho que eu vou esperar mais uns dias. Esse livro aqui eu também acredito que eu vou ler bem rápido, porque a escrita da Colleen Hoover flui muito bem, eu gosto muito da escrita dela. E eu tava muito ansiosa para ler mais um livro dela, ainda mais agora que saiu outro livro novo pela Galera Record. Então eu quero estar atualizada com as minhas leituras de Colleen Hoover e eu vou começar a ler esse livro hoje. Mas o vlog eu vou finalizar por aqui. Vai ter 2 vlogs, como eu falei pra vocês. Eu vou tentar fazer 2 vlogs todo mês. E agora eu quero que você me conte o que você está lendo, se você está gostando das suas leituras até agora. Se vocês forem comprar algum livro esse mês, também usem os links do canal que eu deixo aqui na caixa de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!